moça! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Os Tem, aqui o nosso podcast. Hoje temos como convidada a professora e a presidente da comissão de curso da licenciatura em Engenharia Florestal e Recursos Naturais. Corrija-me se estiver errada. É mais ou menos. Pronto, mais ou menos, qualquer coisa. Pronto, vamos hoje é a nossa convidada para termos aqui uma conversinha. Obrigada. Seja muito bem-vinda, professora, aqui ao Obrigada. nosso estúdio, ao nosso espaço, pequenino, mas acolhedor. Não, bom. Pronto, eu vou começar por lhe pedir, se não se importar, para fazer assim uma breve apresentação, dizendo-nos mais ou menos como é que veio dar aqui ao ISA. Ok, está bem. Então, eu sou a Paula Soares, eu sou coordenadora da comissão de curso, não sou presidente, sou coordenadora da comissão de curso e a licenciatura chama-se Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais. Eu sou formada aqui na casa, sou silvicultora, fui a última, portanto, antes dos engenheiros florestais havia os engenheiros silvicultores, eu sou essa, portanto, acabei em 1990, já tenho os anitos, e depois andei por aqui, fiz o mestrado, comecei a fazer aqui o doutoramento, fui até Castelo Branco dar aulas, depois voltei para o ISA, entrei para o ISA para a carreira técnica, estive sempre a dar aulas na carreira técnica e também a fazer investigação, mas qualquer modo fazia parte da técnica, e em 2017, portanto não há muitos anos, abri um concurso aqui no ISA para a área da engenharia florestal e eu concorri e ganhei. E tenho estado a dar então as civiculturas, a introdução às ciências florestais e faço também ali uma perninha ali no inventário florestal, portanto eu tenho assim, mantenho aqui as minhas linhas de produção, sou assim, aquela, quando procuram aquela professora que anda assim no campo assim à bruta, sou eu. Ok. Pronto, eu ia lhe pedir assim, se conseguirem 5 minutinhos, dizermos mais ou menos, se calhar mais para alunos que também vão entrar este ano, o que é que podem esperar da licenciatura em Engenharia Florestal? Ok, então, a Engenharia Florestal, não sei se têm assim noção, mas cerca de 33% do território florestal do território de Portugal continental tem aptidão florestal. E, portanto, nós temos, de facto, muita área para conseguir e para ir trabalhar. Nós, em Portugal, temos a floresta de produção separada da outra. Essencialmente, aqui, ao nível da licenciatura, nós ensinamos a gerir os sistemas florestais e essa gestão não visa só a produção, visa também a parte da conservação. Portanto, aqui na licenciatura temos aquele primeiro ano que é aquele choque, não é? Uma pessoa chega aqui de repente, a química, claro. A física, a matemática, leva ali bem... E tem depois comigo a introdução às ciências florestais, onde eu torno aquela coisa ali um bocadinho mais soft e mostro para que é que aquilo serve. E porquê é que é importante mostrar porque é que aquilo serve? Porque nem todos os nossos alunos entram para a engenharia florestal como primeira opção. E então, aquela unidade curricular ali serve para fazer ali um bocadinho a ponte. Okay. E para tentar fixar alguns alunos. E temos conseguido, até muitos que até não entravam para a engenharia florestal, depois acabam por gostar de estar aqui. De facto, eu acho que pela amplitude da formação, onde eles têm um bocadinho de caça, ordenamento florestal, têm o inventário, têm os sistemas florestais, e os sistemas florestais são muito variados, porque não temos só a produção da madeira, também temos a cortiça, as espinhas, as resinas e a própria conservação das linhas de água, e portanto a variedade é muito grande, e por isso mesmo que um aluno... Não temos cá couves, nem batatas, nem tomate, mas temos sistemas agroflorestais, não visam o problema das couves, mas um aluno que entre para aqui, ou quer muito ir para a engenharia agronómica, e então aí, quer dizer, pronto, tem que ir, não é? Porque tem aquilo ali metido na cabeça, ou então, se ele até vem com alguma indefinição, acaba por reconhecer que aqui até consegue gerir um bocadinho todas as coisas, porque há muitos que gostam, por exemplo, da parte dos animais, na caça, até não se imaginam na caça, mas depois como tem o ordenamento cinegético, até percebem que aquilo não é propriamente só andar ali aos tiros, aos bichos, e que até há uma própria gestão da caça que obriga a conhecer o sistema. Portanto, aqui tem assim uma abrangência muito vasta, mas eu acho que não era isto que vocês vinham perguntar, era para eu falar de mim, não era? Não, está excelente. Pronto, é que eu perdi-me aqui, fui atrás de introdução às ciências florestais e virei. Não, os nossos ouvintes novos eu acho que vão gostar. Mas nós temos tido de facto uma boa experiência. E depois tem uma coisa boa, que é a empregabilidade é altíssima.
procura tremenda. Eu não consigo dar resposta aos pedidos que me chegam muitos pedidos de associações de produtores florestais e de empresas. Ainda recentemente nós não tínhamos como dar respostas. Como escoar. Sim, mas não só em Lisboa, portanto, engenheiros florestais nacional não conseguimos. E os alunos, depois, quando acabam a licenciatura, podem optar ou para ir para mestrado, o nosso mestrado, o mestrado de Engenharia Florestal dos Recursos Naturais, ou outro mestrado qualquer, que é a grande possibilidade que Bolonha dá, é da pessoa depois fazer o seu percurso académico de acordo com os gostos. E, portanto, pode perfeitamente ir antropologia, sociologia, engenharia agronómica e para outro sítio qualquer. Ou, uma coisa que agora está muito na moda, vão um ano ao mercado de trabalho, ao abrigo daqueles estágios via profissional, por exemplo, uma associação de produtores florestais, que é uma excelente escola, porque vai dar a componente prática que nós aqui não damos. Não damos porque não faz parte do ensino superior dar essa componente prática, damos os fundamentos teóricos e, obviamente, nas aulas práticas, mas não fazemos projetos na sua totalidade, e eles vão buscar essa componente depois às associações de produtores florestais. E depois de lá estarem um ano, a maior parte deles até volta, reconhece que é bom estudar e que é preciso estudar, porque há depois um conhecimento mais de nível mestrado que lhes faz falta e voltam, e há outros que ficam e vêm mais tarde, e há outros que não vêm e que ficam aptos e que vão para a vida profissional e que estão bem, estão porreiros e sentem-se bem. Sim. Pois, eu ia lhe perguntar o que é que os alunos que saem do mestrado ou até que saem da licenciatura, o que é que podiam esperar do mercado de trabalho, mas já percebi que... Tremendo. E depois, por acaso, não sei se as outras licenciaturas é bem assim, porque creio que sim, pelo menos na engenharia agronómica, que é aquela que é assim mais similar, mas os alunos que saem daqui, eles conseguem tanto ir para um laboratório, fazer análises laboratoriais ou fazer um trabalho mais de investigação, como também ir para o campo ou ficar, por exemplo, mais em gabinete a trabalhar com sistemas de informação geográfica, é uma coisa que nós temos muito. E portanto, eles, a formação deles e as solicitações que nós temos do mercado de trabalho dão exatamente para fazer esta coisa assim ampla. Portanto, os que gostam mais de estar em gabinete até conseguem estar, os que gostam mais de ir a campo conseguem ir a campo, os que querem mais uma coisa mais virada, às vezes um bocadinho para a biologia ou para aquele trabalho mais experimental, também conseguem ter, e portanto as solicitações são muitas. E ao contrário do que a gente pensa, que às vezes isso, a engenharia florestal tem que se ir lá para trás dos montes. As solicitações que eu tenho tido, os pedidos que eu tive recentemente, até eram para trabalhar em Lisboa. Só que não temos pessoas. Naquele perfil, não temos. As pessoas, eu fartava-me de mandar e-mails e telefonar, porque como depois acompanho os alunos na licenciatura no primeiro ano, no segundo ano no inventário florestal e depois no terceiro ano nas civiculturas, que são assim aquelas tipo, sei lá, as disciplinas core aqui da coisa, eu fico ali com elas. Sim, mas são os mais aplicados. Portanto, eu depois acabo por ter bom relacionamento e fico com telemóveis, e mesmo telefonando e sabendo que as pessoas às vezes estão a fazer um estágio profissional e que aquilo depois acaba, a maior parte deles diz, não, porque a probabilidade de eu ficar aqui é grande. Uau, isso é portanto, a empregabilidade é completa. Então podemos ver, professor, se calhar uma evolução desta componente florestal, ou seja, da sua importância, ou a professora acha que já tem, antes também já era assim? Eu acho que sim, que antes já havia, só que a floresta assumiu ao nível da sociedade e da economia nacional uma importância maior. Sempre tivemos, na balança da importação-exportação, nós sempre exportámos mais do que importámos. Portanto, a floresta sempre foi importante para a balança comercial portuguesa. No entanto, fala-se muito de floresta e normalmente fala-se de floresta pelas más razões. Não é? Fala-se de floresta por causa dos fogos, quase sempre. Hoje em dia não. Hoje em dia fala-se de floresta porque há o sequestro de carbono, porque há necessário de cumprir os compromissos assumidos no Green Deal, porque há necessidade de conservar. A floresta aparece ligada a outras coisas que não só as coisas más. E o investimento na floresta, de facto, é grande. E por isso também daí a necessidade de ter muitas mais profissionais. Aparece, por exemplo, também muito, que era uma coisa que não acontecia, talvez nos últimos, 10 anos, mas com mais ênfase ultimamente, por exemplo, na certificação. Procuram muito também pessoas para ir trabalhar na parte da certificação. Que, de facto, nós já temos florestas certificadas há muito tempo. Em Portugal nós temos 2 sistemas de certificação, PEFC e FSC, mas as empresas auditoras estão sempre a precisar e, portanto, estão sempre a telefonar. Só que, normalmente, é um perfil que se procura, não é? A entidade empregadora telefona e diz, eu preciso de um tipo que
tenha este perfil assim, que tenha paciência para tratar dados, ou que goste de falar com pessoas, ou que seja assim desinibido, ou precisa de um tipo muito focado, muito concentrado, que saiba muito bem inglês, porque ele vai ter que trabalhar com muitos dossiês internacionais, ou precisa de um tipo que vá a campo comprar madeira, mas tem que ir beber uns copos ali com o proprietário e fazer conversa, e eu pergunto sempre, então e mulheres? Pois, vai beber os copos com o proprietário, então e as mulheres? Nunca me disseram que mulheres não. Tem piada. Pronto, tem piada, é ótimo. tem piada. Tá E eu que faço muito trabalho assim bruto, agora quer dizer, sou professora, mas quando acabei não era, não é? Pois. E sempre fiz muito trabalho bruto, também nunca senti nenhum tipo de discriminação. E às vezes confesso que até é positivo ser mulher, porque começam por nos achar piadinha. Ai, engenheira. Depois arrependa-se. Não. E depois nós mostramos que a engenheira até, enfim, não está ali só a fazer de bibô. Claro. E é engraçado porque, por acaso, recentemente recebi um pedido para uma empresa grande nacional que queria exatamente um comprador de madeira. Um comercial que fizesse prospecção de mercado, comprasse terrenos, madeira e fizesse o contacto. E eu perguntei, homem ou mulher? E pararam e disseram, olha, boa, mulher. Portanto, nem tinham pensado naquela possibilidade que a mulher até podia ser uma boa opção. E não, mas facto... agora já começamos a ver mais ou menos uma equivalência. Sim, esta Quer conversa... engenharia agronómica também, engenharia florestal, já em termos de alunos, claramente temos mais mulheres que homens agora, não é? Sim. Se bem que as turmas, por acaso, as minhas turmas variam muito. Turmas, estou a terceiro ano de licenciatura, não é? Sim. Eu há anos em que tenho turmas masculinas, aparecem-me 2 ou 3 mulheres, mas também tenho anos em que a turma é essencialmente mulheres. Mas eu tenho ideia que saem mais mulheres do que homens na engenharia florestal. É bom. Olha, não diria. Sim. Tem piada. Professora, e também do que já tínhamos falado, do plano de gestão florestal do ISA. O plano de gestão florestal do ISA. O plano de gestão florestal do ISA é como as obras tanto têm graça. São umas obras, está em fase de aprovação. Portanto, eu agora. O que é que a professora considera que isso vai trazer de importância aqui à Tapada? Traz, porque quando nós fazemos um plano de gestão florestal, nós definimos no plano de gestão florestal o que vamos fazer em períodos de tempo marcados, de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos. Quando nós, agora vocês dizem assim, há fiscalização, vai lá alguém ver se cumprem. Não vai. Só que o facto de nós termos um plano de gestão florestal permite-nos concorrer a programas de beneficiação. Okay. E nesses programas de beneficiação, se nós tivermos a sorte de ser contemplados e tivermos então o subsídio para implementar ou as medidas que nós dizemos que vamos fazer no plano de gestão florestal, depois temos que provar que cumprimos o que lá está. Ou seja, o plano de gestão florestal acaba por ser um compromisso com o espaço. E aí está definido e também nós, por exemplo, aqui também nos sentimos mais à vontade para ir ter com o Conselho de Gestão e com o Presidente do ISA e dizer, olha, diz aqui que eu tenho que ir limpar a cova de Sobreiro e temos que ir. Porque como vocês podem imaginar, dentro do Instituto de Agronomia, a floresta até não era propriamente assim a preocupação maior. O dinheiro é sempre escasso, a gente já sabe, não é? Há prioridades e, portanto, a floresta não era a prioridade número 1. O plano de gestão florestal faz com que nós possamos também exigir o cumprimento daquelas coisas. Por acaso, neste Conselho de Gestão, não temos, aliás, a iniciativa de ir para a frente com o plano de gestão florestal foi do Presidente António Brito, portanto, é ele que se deve, de facto, este grande impulso e ele, de facto, tem sido super, eu ia dizer super amigo da floresta, mas ele, quando nós pedimos e quando nós precisamos de fazer uma intervenção, de facto, tem sido sempre positivo mas é isso, obriga-nos a ter um compromisso com o espaço a que aquele plano de gestão se refere e a partir daí a ter uma gestão como deve ser, não é? Sim, e sobretudo aqui dentro do ISA nós não temos propriamente floresta de produção, ou seja, as árvores que a gente tem não é propriamente para produzir, tirando lá em cima o eucalipto, o arboreto dos eucaliptos que é para alimentar os colas do jardim zoológico e é mais importante que são os bichos não comem, não é? E, portanto era mau, mas tirando aí que temos de facto uma produção, mas é uma produção diferente do eucaliptal normal, não é produzir madeira, mas no resto das outras coisas, as áreas, a gestão das áreas é importante para reduzir o risco de incêndio e também como quadro, como aula prática para os alunos. Este ano, pelo facto de nós termos
o plano de gestão florestal, os trabalhos que os alunos fazem, por exemplo, na Silvicultura 2, já muitos deles foram feitos aqui dentro. Tem conceito, com a pandemia também não era fácil ir para fora, Pois, e então foram escolhidas algumas áreas aqui dentro que são tipicamente áreas florestais, e os alunos, aquelas áreas tinham problemas, porque todas elas têm problemas, porque não começaram a ser intervencionadas, e então os alunos pegavam nas áreas e propunham as soluções. E, portanto, foi de facto bastante interessante, funcionou muito bem. E era mesmo essa a segunda pergunta que nós tínhamos, que veio aqui do encontro, se era perceber se podíamos ter dentro do ISA maior oportunidade para os alunos intervencionarem, como a professora disse já. Sim. E, por exemplo, se a professora considera que em termos de área florestal que já temos, se acha que pode ser melhorada, ou seja, imaginemos plantar mais pinheiros mansos para ter um maior rendimento de pinhão ou outra variedade que a professora considera importante. Isso acho que não, Simão, porque é assim, a floresta que nós temos aqui dentro, nós temos manchinhas, não é? Nós não temos 50 hectares de pinha-manso para ter pinha. Não é o nosso objetivo. Portanto, as florestas que nós temos aqui instaladas, tirando a reserva botânica, as outras resultam ou de ensaios que foram instalados ou de restos de plantas que até havia, não sabia muito bem o que se fazer e então fez ali qualquer coisa. Portanto, nunca foi instalado com o objetivo de vou explorar a cortiça destes sobreiros, vou apanhar as pinhas destes pinhões, destes pinhas mansos. Nunca foi esse o nosso objetivo. Elas depois servem e podemos agora, que nós temos o PGF e que vamos fazer essas intervenções, vamos ter montras vivas para os alunos. Imaginem, por exemplo, eu vou fazer uma desramação, uma limpeza de matos acompanhada de uma desramação e de um desbaste. Os alunos que estão, mesmo que não tenham naquele ano aquela disciplina, eu comunico através dos canais normais, diretamente com os alunos, ou a Associação de Proteção Florestais, e digo aos alunos, amanhã ou durante esta semana vai estar a ser feita uma intervenção lá em cima, quem quiser pode ir assistir, eu faço os meus vídeos e ponho em sala de aula. Portanto, é de facto excelente, porque eu não tenho que levar os alunos à floresta, é aqui dentro, e os alunos de todos os anos podem ver, como todos os anos irão haver intervenções aqui na área florestal, eles conseguem ver um bocadinho de tudo. Ou veem a limpeza de matos ali junto ao muro, em que está o triturador a trabalhar, e eles veem o que é que sai do biotriturador, e vão ver a estilha, veem os cogumelos que depois vão aparecer, porque aquilo contribui para o aumento da matéria orgânica, ou vão ver as desramações, ou aprendem a preencher os formulários, porque para cortar um raminho num sobreiro eu tenho que ter uma autorização à ICNF, e essas coisas também é chamada a atenção. Nos pinheiros mansos também aquilo tem época para colher a pinha, vêm-se à pinha e se não há. E depois estamos paredes meias com Monsanto, que é espetacular, não é? Portanto, nós aqui dentro temos 100 hectares, Monsanto são 800 hectares. E por isso temos excelentes relações com eles. O ISA faz parte da Comissão de Defesa Intermunicipal contra a Floresta, da Defesa contra a Floresta, contra o fogo, contra qualquer coisa, os incêndios, não é contra a floresta. Sim. E, portanto, nós fazemos parte, estamos envolvidos ali também com a Proteção Civil, temos excelentes relações com o Monsanto, fazemos muitas visitas de estudo ali, e, portanto, acabamos por ter aqui em Lisboa, isto é um luxo, não é? Claro. Em Lisboa, ter um espaço destes com floresta que nós podemos ir. Agora, isto não é para o Conselho de Gestão aproveitar e dizer assim, uau, então eles não precisam de fazer mais visitas de estudo. Não. Nós precisamos de ir à floresta. Claro. Atenção que o Presidente está a ouvir. Nós precisamos de ir à floresta. Mas esta floresta que dá aqui, dá para eles aprenderem as bases, as intervenções base. Mas depois temos que ir ver uma floresta com 100 hectares de pinha-bravo, 100 hectares de eucalipto. Não é? Aqui não chega. Funciona mesmo com um laboratório vivo para, é isso para mesmo. ver desse ponto de vista é espetacular. Sim, é muito bom. E a partir do momento em que nós façamos também as intervenções, dentro deste plano de abertura da tapada também à população, também serve, à sociedade, também serve para verem, e até em alguns casos pode deixar uns quadradinhos de o que era antes e o que está agora. Não é? E, portanto, as pessoas também conseguem perceber depois o que é uma floresta bem tratada, porque para eu tratar a floresta eu tenho que cortar árvores, que é uma coisa que o público urbano se aflige, não é? Vamos cortar uma árvore. A árvore tem que ser cortada. Não é? E falta-lhes o ar, mas faz parte. Cortar a árvore faz parte, porque eu vou cortar aquela árvore para melhorar as condições das outras que vão ficar. E, portanto, estas pequenas manchas de floresta que nós temos aqui dentro também servem para educar as pessoas que visitam a tapada. E inicialmente, quando a gente olha para uma floresta que acabou de ser intervencionada, aquilo às vezes é um bocado feio,
porque o chão temos o que a gente chama os sobrantes de exploração, estão umas bicadas, estão uns ramos, as máquinas entram para tirar a madeira quando tem impacto no chão, portanto tudo aquilo tem às vezes um bocado de mau ar, mas as pessoas passados 6 meses reconhecem que de facto aquilo está melhor, porque as árvores que ficam respondem àquela abertura de espaço e portanto têm os ramos mais vigorosos, crescem mais, entretanto aparece o subcoberto e tudo aquilo fica mais variado e portanto aquilo é muito... É de muito valor. É valor, sim. Podemos dizer, a partir de agora, também é melhorar muito o que nós temos aqui. Sim, é começar devagarinho. Sim. Depois há também a intervenção, mas isso há dentro do, portanto, aqui dentro do ISA, os professores estão nomeados e há responsáveis por cada uma das áreas, portanto a reserva botânica também é uma mancha grande que nós temos ali na parte dos zambejeiros e que também requer algumas intervenções, mas quando esta parte das reservas botânicas já são muito específicas e, portanto, existem já procedimentos internacionais que têm que ser feitos. Sim, intervenções e, portanto, têm que ser, sim, já é diferente. Pronto, ok. Professora, agora estas perguntas mais sérias já estão. Nós já vamos estão. Passar aqui para uma parte um bocadinho mais soft e queríamos lhe perguntar, nestes anos aqui no ISA, se tem assim alguma história caricata, seja com estudantes, com outros colegas que nos queira contar e que possa contar alguma coisa que se lembre. Eu tenho assim isto parece aquelas conversas dos velhos, não é? No meu tempo, os meus filhos dizem, mãe, aliás, quando eu disse lá em casa que vinha aqui, eles disseram, é melhor não ires, diz que não podes, é melhor não ires. Não, depois mostra e eles vão gostar. Não vão. Mas quando nós entrámos, portanto, era um bocadinho diferente. Quando eu andei aqui a estudar, andei de 85 a 90, portanto, a licenciatura eram 5 anos naquela altura, e nós éramos muito ativos, e nós os florestais naquela altura, portanto, os silvicultores, e nós quando entrávamos entrava-se para o ISA, não havia distinção, e depois no final do segundo ano é que tínhamos de decidir para onde é que nós íamos, e então eu fui para a silvicultura, e os silvicultores eram todos muito ativos, e os do meu ano particularmente ativos, e então formámos um grupo, que era o grupo... era o GEF, Grupo de Estudantes Florestais, que a ideia era beber uns copos, passar umas noites e éramos todos muito artísticos. Havia uns que tinham umas bandas de heavy metal, havia outros que escreviam literatura semi-erótica, havia outros que tinham... Aquilo era tudo gente muito um bocadinho fora. Aliás, os silvicultores eram assim considerados assim um bicho diferente. Sim. Não entrava dentro daquele padrão do agrónomo de patilha e tal. Não. Nós éramos assim um bocadinho diferentes. Mas éramos de facto ativos. E então formámos esse grupo de estudantes florestais que faziam umas patuscadas ali na cantina e uns saraus culturais que eram de chorar. E depois... um dia quisemos participar num encontro internacional e daí surgiu então a necessidade de oficializar este GEF. O GEF não tinha número de contribuinte, não tinha nada, portanto não podia concorrer a subsídios, não podia organizar nada, organizávamos aqui caseiramente, mas percebemos rapidamente que precisávamos de crescer. E então formámos a Associação Portuguesa de Estudantes Florestais e dessa associação, no seu processo de criação, definição dos estatutos e tudo, tivemos que formar bastantes cafés-concertos, que nós chamávamos assim, ali na cantina, que eram muito interessantes, mas um bocadinho fora da caixa. E, portanto, tínhamos momentos muito bons. E fazíamos uma coisa que era engraçada, que os alunos atuais da APEF estão sempre a dizer que gostariam de fazer, mas eu penso que hoje em dia é diferente. E, portanto, às vezes a gente vê coisas boas que foram feitas no passado e diz, no meu tempo a gente fazia. Ok, mas aquilo que a gente fazia naquele tempo não é possível fazer hoje. Sim, é diferente. E, sobretudo, a maior parte das vezes até não é possível, porque hoje há mais controle sobre as atividades do que havia antigamente. Nós antigamente fazíamos estas patuscadas, se a gente quisesse ficar aí uma noite a dormir aí numa sala de aula porque tínhamos estado a fazer um café, ficávamos e ninguém nos chateava. Hoje em dia tem que ser uma autorização aqui, não é? Portanto, as coisas são todas diferentes. Claro. E, portanto, essa coisa do antigamente não vale a pena. Mas nós fazíamos uma coisa muito engraçada, que era, como nós entrávamos para a civicultura no 3º ano, portanto, estávamos 3º, 4º e 5º, organizávamos viagens pelo país em que iam os alunos todos, antes das aulas começarem. Então, num ano ia-se, imaginem, à Zona Norte, no outro ano à Zona Centro e no outro ano à Zona Sul. E isso era muito engraçado e muito útil, porque primeiro porque todos os alunos estavam envolvidos, os do 3º, 4º e 5º, ia tudo na mesma caminhonete, mas éramos poucos. Portanto, isto hoje em dia era impensável, não é? No meu ano éramos 9. Portanto, isto era tudo pouco. Claro. Por isso, agora já era complicado. Não dava. Portanto, uma caminhonete de 50 levava aos 3 anos. Sim. Primeiro porque
permitia um contacto entre todos bom, excelente. não é? Saudável. E depois nós tínhamos que organizar as visitas, nós tínhamos que fazer os contactos locais, iam sempre professores connosco, mas quem a organizava éramos nós, e portanto isso também nos dava a nós, enquanto alunos, logo ali uma grande estaleca para começar a fazer todas estas partes das organizações, o que é que gostávamos de ver, o que é que íamos ver nos sítios, e tínhamos histórias de facto muito Já ia mais também de engraçadas. Ao que queriam fazer no futuro. E víamos antes, não é? Porque antes de começar as aulas, por exemplo, imaginem, uma visita ao sul, íamos ver os lameiros, íamos ver os carvalhos. Quando uma pessoa está em sala de aula, é diferente quando está a falar e nunca vimos, não é? Ainda por cima, reparem, estamos a falar de 1985-90, não havia internet, não havia vídeos, não é? Eu hoje em dia passo a vida a mostrar vídeos, as pessoas até não vão aos sítios, mas vê. Naquela altura não havia nada, havia acetatos, o professor a falar a 500 a hora e nós a tirar apontamentos a 500 a ver quem é que conseguia apanhar tudo, porque também nem nos passava para a cabeça gravar aulas, como se faz hoje em dia. Portanto, quer dizer, por isso aquelas visitas eram essenciais para nós depois em sala de aula conseguirmos fazer uma visualização daquilo que os professores diziam, não é? E portanto daí tínhamos coisas engraçadas. Isso é espetacular, isso é mesmo espetacular. É bastante importante também recordarmos, também faz bem ver o... Mas estas viagens, por exemplo, eu acho que eu tento fazer, aliás, eu quando entrei, portanto em 2017, quem estava responsável pelas disciplinas da civicultura era a professora Helena Almeida, e ela já tinha umas idas assim ao norte, e portanto os alunos, quando nós vamos ao norte ou ao sul, mas quando há uma visita na Civicultura 2 em que ficamos a dormir fora 2 vezes, e nos últimos anos, antes da pandemia, estávamos a ir a Corno de Bico, que é uma paisagem protegida no norte do país, que de facto vale muito a pena, porque os alunos, não sei se vocês têm essa percepção, mas os alunos que vêm para a Engenharia Florestal dos Recursos Naturais, normalmente é aqui do Rio Tejo para baixo. Portanto, o que nós temos é os alunos alentejanos, alguns alunos do Algarve, muito poucos, mas essencialmente Alentejo, e depois aqui periférico, Mafra, Ericeira, até Santarém, mas vai pouco mais para cima, porque os que estão acima, Coimbra, às vezes já vão para o Instituto Politécnico de Coimbra e depois os do Norte vão para Altar. Portanto, geograficamente, não quer dizer que seja sempre assim, mas nós aqui temos essencialmente um aluno mais Rio Tejo para baixo. Então, a Floresta do Norte diz-lhe pouco. Um carvalhal não diz nada, um castiçal ou um soto não lhe diz nada, uma linha d'água com espécies autóctones, mas que estejam ali das zonas ribeirinhas, não lhes diz nada. Portanto, estas viagens para conhecer outras florestas que não aquelas que nós tradicionalmente damos e que acabam por estar um bocadinho mais ligadas à produção, que são os montados de sobre, o eucaliptal, o pinhal pinha manso, o pinhal pinha bravo, eles acabam por ver outra realidade e, portanto, isso só se consegue, quer dizer, é estúpido, não é? Uma pessoa ir 5 horas de viagem para cima, estar lá, ver 2 horas e vem para baixo, não é? Portanto, é óbvio que é interessante e importante ficar lá, e já que se vai fazer uma viagem tão longa, ficar lá sempre pelo menos uma noite. Eu acho que nós costumamos ficar 2, já não me lembro bem, mas acho que são 2 e de facto estas viagens são sempre super importantes. Aproveitam muito mais. Sim. E até para as próprias relações entre os alunos, não é? Porque a escola também não é só vir aqui aprender e vamos para casa, não é? O convívio também temos com os nossos colegas. Sim, é isso mesmo. Ok, professor. E agora uma pergunta final, neste caso não acaba por ser, mas uma dica final que queira dar a novos estudantes que venham, aos estudantes atuais, uma dica que queira deixar aqui para o final do episódio. Para eles virem. Primeiro acho que têm que vir. Para eles virem, uma dica para a vida. Depois têm que vir para a Engenharia Florestal dos Recursos Naturais, aí não há dúvida. E depois, quando cá estão, terem coragem para aguentar, de facto, aquelas disciplinas base do primeiro ano, não é? Porque é preciso de alguma coragem. Tem que ser. Mas são importantes. E a pessoa nem consegue perceber para que é que precisa da derivada, nem do integral, nem do teorema, nem percebe nada disso. Mas elas vão ser importantes para a frente. E a grande diferença que eu acho do ISA em relação às outras escolas, e daí a importância do ISA na Academia Nacional em termos das áreas agrícolas e florestais, é que todo o currículo dos cursos está montado na base das disciplinas base, que vão permitir relacionar os conhecimentos que são dados e depois um último ano de integração do conhecimento onde tudo aquilo é ligado. E está assim montado. Portanto, quando se entra, uma pessoa nem percebe muito bem para que é que precisa daquela base, mas vai precisar e vai percebendo à medida que as coisas vão avançando.
Quando eu chego à hidrologia florestal é importante. Hoje em dia fala-se cada vez mais em florestas regadas, portanto é importante também usar água para floresta. Nós podemos sempre pensar, então e a pegada hídrica, e então a falta de água, e então as alterações climáticas, ok? Mas estes problemas também são abordados, ok? E a pessoa também não tem que trabalhar só em Portugal. Portanto, nós quando damos os conceitos básicos, quando ensinamos dentro das unidades curriculares, nós pretendemos dar uma formação que, obviamente, visa em primeiro lugar o emprego em Portugal e, portanto, a caracterização dos sistemas portugueses, mas também a abertura. E um aluno que venha para aqui, eu digo sempre isso aos meus alunos aos alunos do primeiro ano, se puderem, vão fazer Erasmus, vão abrir horizontes, vão lá para fora, vão ver o que é que se faz no outro mundo, no resto do mundo, do resto da Europa. Neste caso, o Erasmus é só a Europa, se bem que há a possibilidade também de ir aqui dentro de outros programas que não são só europeus. Mas vão ver o que se faz lá fora, porque tem duas coisas boas. Primeiro, vão dar mais valor ao que têm cá dentro, e eu senti isso tremendamente. Eu nunca fiz Erasmus, no meu tempo não havia, mas nós tivemos, no meu ano, fizemos uma viagem, quando estávamos no 4º ano, um grupo de alunos fez uma viagem pela Europa e vimos o que havia nos outros países, vimos que era diferente, mas percebemos que aquilo que nós fazemos aqui é bom, e é muito bom também. Isso também é bom para a nossa autoestima e para a valorização das horas que nós passamos a estudar. E perceber que aquilo serve para alguma coisa e que nós somos excelentes profissionais. E não tenham a menor dúvida que um aluno que saia aqui do ISA e que vá para fora, já tem-nos acontecido montes de vezes, ou vão fazer doutoramentos lá fora, ou vão depois fazer uma especialização lá fora. Nós recebemos imensos e-mails das pessoas que estão com essas, a orientá-los lá nesses sítios, a dizer, tu mandaste-nos a nata da nata. Eles conseguem relacionar tudo e, de facto, nós aqui, com a nossa formação, conseguimos ter... Sem medo falamos de coisas mais de laboratório, sem medo falamos de coisas mais práticas e temos a capacidade, porque eu acho que somos ensinados aqui a fazer isso, que é a relacionar matérias. Isso não é assim uma coisa tão comum por aí. Sim. E, portanto, com muita frequência, até nem são às vezes os excelentes alunos, mas um aluno médio que vai e nós, as pessoas que os recebem não têm nada que nos estar a mandar e-mails, portanto é espontâneo. Mandam e dizem, gostámos tanto porque integrou-se completamente e eles saem muito versáteis. Tem uma grande versatilidade e por isso o que eu digo aos alunos é, venham, divirtam-se também, porque isto não pode ser só estudar, aproveitem. Isso é uma coisa que em relação, por exemplo, a nós passávamos, nós no meu tempo lá estamos, passávamos o dia todo no ISA e tínhamos muitos buracos, então tínhamos muita vida associativa, porque tínhamos muitos buracos. E hoje em dia, vocês com os horários que vocês têm, aquilo acaba quase às vezes por ser um compacto, não é? Sim. Tem aquelas manhãs todas e à 1h30 vai-se tudo embora. E se calhar já nem almoçam aquela comida espetacular da cantina, nada, e vão todos basear para casa, mas fica a faltar a outra parte, que eram os buracos, não é? Havia aqueles buracos e uma pessoa sentava-se no chão e ali estávamos, não é? Fumávamos uns cigarros, bebíamos umas cervejas, trocávamos umas galhofas e daí saía depois as atividades para as associações, o fazer coisas e as próprias relações. Portanto, é virem e, sobretudo, usarem o espaço que nós temos aqui, que é um luxo, não é? Nós temos 100 hectares de tapada em Lisboa, temos também residenciais, portanto, aqui temos, de facto... Temos tudo. Não, mas é de facto, portanto, é só virem. É mesmo aproveitar. Já está, é aproveitar, é isso mesmo. Está bem? Professora, eu acho que está... Acho que está fantástico, então sim, pronto. Está finalizado. Sim, muito obrigada por terem Obrigada vindo, também obrigada por me terem permitido vir fantástica. Aqui. Não contei, espero não ter contado nada muito inconveniente. Fui comedida, fui decente, não eu acho que acho que vai ter muitos alunos para o ano. Eu acho que... Então vá. Pronto, muito obrigada também. Tá, adeus. Tchau. Ouça!